O Justiça e Você está no ar. Nesta edição vamos falar sobre o reconhecimento do Estádio Juvenal Lamartine como patrimônio histórico, cultural, esportivo e arquitetônico de Natal. E você vai ver também a história de dedicação de um professor de karatê que está mudando para melhor a vida de dezenas de jovens de baixa renda. E ainda as conquistas e lutas dos idosos para ampliar os direitos concedidos a esta parcela da população. E na entrevista, o assunto é um projeto implantado na região oeste do estado que se propõe a encerrar os conflitos no Juizado Especial Criminal por meio da conciliação em até 15 dias. Quem nos conta como isso é possível é o idealizador deste projeto, o juiz Paulo Maia. Continue conosco. O Justiça e Você volta em instantes falando sobre mais um novo patrimônio oficial do Rio Grande do Norte. E no intervalo, você confere os fatos que marcaram a justiça no estado esta semana. Até já! A Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte foi a grande vencedora entre as unidades do Judiciário que competiram para arrecadar papel destinado à reciclagem. A ação, promovida pelo programa TJ Mais Sustentável, arrecadou mais de 1,5 toneladas de material. Deste total, mais de 296 quilos foram da Smarne, uma média de quase 4 quilos por servidor. A unidade foi premiada com um kit composto por 20 lâmpadas de LED. A Smarne recebe de forma muita gratidão, né, ao próprio tribunal e ao projeto, e também como demonstração de que nós estamos integrados a todos os projetos do tribunal e pretendemos contribuir realmente para o progresso da instituição. A residência judicial, pós-graduação Lato Sensu, promovida pela Escola da Magistratura em parceria com a UFRN, promoveu no último dia 30 de setembro um debate sobre o tema Ética e Hermenêutica no Enfrentamento de Casos Difíceis. A palestra atraiu residentes em direito, além de público em geral. O tema é discutido com frequência nas universidades e busca concretizar os direitos no Brasil e conscientizar a sociedade sobre o momento mais adequado para acionar o Poder Judiciário. Unir ética e hermenêutica na solução de casos difíceis significa 2 caminhos. Primeiro, a denúncia de que o judiciário está aqui para resolver casos difíceis, não qualquer caso a ser levado ao judiciário. A sociedade ela tem que dar conta de resolver questões moralmente, eticamente, sem precisar do aparato técnico-jurídico. Estamos de volta e o assunto agora é motivo de comemoração na classe esportiva do Rio Grande do Norte, a preservação de um dos estádios mais antigos de Natal. O Juvenal Lamartine foi reconhecido pela Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça Potiguar como patrimônio histórico, cultural, esportivo e arquitetônico da capital. Inaugurado em 1928, o primeiro estádio do Rio Grande do Norte é símbolo do futebol potiguar e guarda consigo muita história. Foi palco de episódios da trajetória do futebol norte-riograndense logo no começo da força do esporte no estado e recebeu o nome do então governador e incentivador Juvenal Lamartine. Quem vivenciou o auge do sucesso do estádio guarda na memória momentos únicos. Quando a gente era guri, eu, meus irmãos e todos os meus colegas de Quintas, que eu morei muitos anos, nos meus primeiros anos em Natal, eu morei nas Quintas. Para você ter uma ideia, a gente vinha a pé lá das Quintas para assistir os treinos de ABC, de América e Alecrim, porque os treinos eram gratuitos. Quando dizia assim no rádio, tem treino coletivo do ABC hoje no JL, portões abertos, a galera vinha toda. E quando a gente conseguia uma cortesiazinha para assistir os jogos, mesmo os jogos à noite, a gente também saía toda essa curriola, saía essa turma toda a pé, subindo a Mário Negócio até chegar no JL, porque naquela época o bom mesmo era vir e voltar falando sobre o jogo, voltando já gozando os que perderam, né? E logicamente sendo gozado quando os times ganhavam, era assim. Desde a fundação, o Juvenal Lamartine é administrado pela Federação Norte-Riograndense de Futebol, mas a responsabilidade de manter o local preservado é do governo do estado. Hoje, a estrutura apresenta diversos problemas de conservação.
Visando preservar toda essa história, o Judiciário Potiguar, por meio de iniciativa do Ministério Público, reconheceu o Estádio Juvenal Lamartine como patrimônio histórico, cultural, esportivo e arquitetônico da cidade de Natal. É uma referência e que, como valor histórico, deve ser preservado como está, naturalmente se adaptando, após parecer técnico, a atualizações e que possa permanecer intacto, servindo ao desporto potiguar e uma referência no lazer e no mundo esportivo do Estado. Com a decisão, o Estado do Rio Grande do Norte fica proibido de fazer qualquer tipo de modificação arquitetônica de acesso ou destinação do Estádio Juvenal Lamartine. É também vedada a alienação do imóvel. Tudo para impedir sua modificação ou destruição. O tombamento passa a ser uma proteção permanente, eterna, para a obra que vai ser preservada, e ali não pode haver especulação imobiliária. É uma defesa de um patrimônio histórico, é o patrimônio do futebol do Rio Grande do Norte, é o patrimônio da arquitetura de um tempo. Com capacidade para 5.000 pessoas, o Juvenal Lamartine não recebe jogos oficiais há anos e permanece a maior parte do tempo vazio. O gramado é utilizado apenas de tempos em tempos por categorias de base dos clubes potiguares. Com o tombamento e a reforma, a esperança da classe esportiva agora é que o Juvenal Lamartine volte a receber grandes partidas. O meu desejo é ver esse estádio reformado, isso aqui lotado com 3, 4, 5 mil pessoas, com jogos médios de nosso campeonato, com jogos de nossas categorias de base sendo bem vistos pelo público. A cidade de Natal tem muito poucos espaços públicos, não tem onde se levar as crianças, não tem onde se ir com a família. E seria mais um espaço público que seria preenchido por edifícios, por arranha-céus, o que realmente agride o bom senso popular. O destaque do TJ nas mídias desta semana vai para uma postagem no Facebook sobre uma condenação por danos morais e materiais devido ao atraso na entrega de um imóvel. A empresa que atrasou foi condenada a pagar R$10 mil ao comprador que não recebeu no prazo previsto o imóvel pelo qual pagou. Confira os detalhes na página do TJRN no Facebook. O Justiça e Você traz agora um exemplo de atitude cidadã, aquela capaz de mudar para melhor a vida de outras pessoas. Você vai conhecer a história de André Calista e seus alunos, dezenas de jovens que, ao seguir os passos do mestre do karatê, trocaram a vida de riscos por uma rotina saudável e equilibrada no esporte. Há 19 anos, André Calista ajuda a transformar a realidade de jovens e crianças carentes do Rio Grande do Norte por meio do karatê. Comecei com 2 alunos, depois da aula, no caso de 11h30 até 1h. No meio do ano, cheguei a 180 alunos. Do trabalho voluntário do professor, nasceu o projeto Formando Campeões. Em quase 2 décadas, mais de 5.000 alunos de quase 80 escolas públicas passaram por aqui. E para se tornar um campeão, não basta apenas ter técnica ou vontade de competir. É preciso disciplina e compromisso dentro e fora dos tatames. Foi desta maneira que Kevin saiu das ruas. A mãe do atleta conta orgulhosa as mudanças que o esporte provocou na vida do filho. Antes o Kevin vivia mais na rua, andava com algumas companhias que não me agradavam. E agora não, com o projeto ele está mais em casa, está mais centrado nos estudos. Então melhorou muito em relação a isso. Além das aulas de karatê, os alunos que participam do projeto recebem acompanhamento psicológico, alimentação, bolsas de estudo, preparação física e vários outros benefícios oferecidos por uma rede de parceiros, que abraçou a ideia de promover cidadania por meio do esporte. Nós entramos com parceria em termos de ginásio, em termos de profissionais, porque nós fazemos estágio no karatê como aluno de educação física, transformando isso em bolsa de estudo para o pessoal que está terminando o 2º grau, o pessoal do hipócrita que dá a bolsa de estudo para o 1º e 2º grau, não com o intuito, mas com o intuito social. É uma maneira de a gente tirar o menino da rua. Temos um espaço físico de tatame, todo o material,
né, que participamos como patrocinador, cedendo espaço e todo esse material para o treinamento de toda essa equipe. As aulas são totalmente gratuitas. Os alunos ajudam a multiplicar a lição de solidariedade ensinada pelo professor André. Junto com o projeto, eu tive a oportunidade de cursar fisioterapia. Hoje eu sou aluna do 6º período da Estácio, que era um grande sonho de infância. Eu sou monitora também, ajudo o professor André nas aulas dele. Também tenho os meus alunos e vou juntando sempre o que eu aprendo na faculdade, levando para o karatê. Só você ver o aluno melhorar na sala de aula, que dava trabalho, e hoje é o melhor aluno que tem na sala de aula, então não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então eu sempre falo que se cada um desse um tempinho para ajudar o nosso país a ser bem melhor. O karatê me ajudou em muitas coisas, né? Ganhei uma bolsa de estudos, agora eu vou passar um pouco para frente, né? Eu vou querer ser um professor de karatê daqui para frente. Isso é meu sonho. Um dia vai se tornar realidade. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, falamos sobre os direitos dos idosos. Aproveite esses minutos para acessar a nossa página no Facebook e conferir os destaques do Judiciário Potiguar. Compartilhe nossas postagens e interaja conosco. Queremos saber quais os temas da sua preferência. O Justiça e Você volta já. Para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do Poder Judiciário, enviar reclamações, sugestões, fazer denúncias ou até mesmo elogios, é só ligar para a Ouvidoria do Tribunal de Justiça. O número é o 0800 28 00 208. A ligação é gratuita. De volta com o Justiça e Você, falando agora sobre os direitos dos idosos. Com o aumento crescente na expectativa de vida, os brasileiros passaram a se preocupar mais com este assunto. Depois da criação do Estatuto do Idoso, esta parcela da população passou a se organizar melhor. Nos encontros, eles debatem questões como o fator previdenciário e outras que influenciam diretamente na qualidade de vida de quem já passou dos 60. A expectativa de vida do brasileiro aumentou. A população de idosos no país cresce a cada ano. Os números divulgados pelo IBGE mostram que entre 2001 e 2011, o número de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 15,5 milhões para mais de 23. As projeções apontam que até 2030, mais de 14% da sociedade brasileira vai estar na terceira idade. Tradicionalmente, as pessoas escutam falar, né, do perfil demográfico de uma população e tradicionalmente se imagina uma pirâmide, né, em que você tem muita gente embaixo, jovem, e lá em cima pouca gente, poucos idosos. Nós estamos passando por uma transição e num futuro não muito distante nós deixaremos de ser uma pirâmide, seremos algo parecido com um retângulo. Nós teremos tanto os idosos quanto jovens. Foi esse envelhecimento populacional em ritmo acelerado que provocou o surgimento do Estatuto do Idoso. Legislação considerada indispensável na defesa dos direitos dessa parcela crescente da sociedade. Nós avançamos quando nós trouxemos também a prioridade da questão da saúde, porque nem todos os idosos têm a possibilidade de pagar um plano de saúde. Nós avançamos quando garantimos o acompanhante para aquele idoso estar no hospital. Nós avançamos quando foi garantido dentro do Estatuto também a questão da distribuição do medicamento de uso contínuo gratuito, das próteses também, do transporte público. Se por um lado houve avanços relacionados aos direitos, capazes de garantir um envelhecimento mais tranquilo, as questões envolvendo a previdência têm tirado o sono de muitos aposentados e pensionistas. Entre os motivos, o fator previdenciário. Aposentado desde 1998, seu Gildo explica o impacto negativo que o fator trouxe para o orçamento dos inativos. Eu me aposentei, eu pagava sobre 10 salários e me aposentei com 7 salários, né? Então fui logo de primeira. E depois, com o tempo, eu fui pego pela defasagem do aumento do aposentado com relação a quem ganha acima do salário mínimo com relação ao salário mínimo. O fator previdenciário é uma fórmula que leva em conta o tempo de contribuição do trabalhador, a idade e a expectativa de vida dos brasileiros no momento da aposentadoria. Assim, quanto menor a idade na data da aposentadoria e maior a expectativa de vida do Brasil, menor o fator previdenciário e, portanto, menor o benefício recebido.
Quanto mais velho e quanto maior for o tempo de contribuição do trabalhador, maior será o valor da aposentadoria. O cálculo foi criado para reduzir o déficit previdenciário. Depois que você se aposenta, aí vem outras coisas também, né? Por causa do salário, do fator previdenciário, você começa já a perder. Porque hoje, quando você está na ativa, você tem muitas coisas que você recebe. Você recebe aí um plano médico, remédio, um monte de coisa. Aí você, quando vai aposentar, você cai no fator previdenciário e todo mês, todo ano, você vai perdendo a sua aposentadoria. Aí no final que você vai ver, você está recebendo um salário mínimo. Agora, só que você não pagou um salário mínimo. Reverter possíveis perdas orçamentárias provocadas pelo fator previdenciário só é possível com a aprovação de novos projetos de leis ou propostas de emendas constitucionais. É por isso que aposentados de todo o país estão se mobilizando em atos públicos como este. Os militantes das causas voltadas à população idosa defendem que aposentados e pensionistas permaneçam vigilantes aos direitos já adquiridos pela terceira idade e principalmente na luta pela criação de novos benefícios. Uma sociedade ela só muda quando você tem consciência. E a consciência vem através da informação. E a gente sabe que alguns lugares longínquos desse país, muitos idosos não têm conhecimento do teor do Estatuto. A principal causa nossa é essa, de nós não ter união. Se nós conseguíssemos unir o aposentado, eu ainda falo que nós estamos aí milhões e milhões de ovelhas perdidas sem um pastor para unir essas ovelhas, né? Porque você vê nos Estados Unidos, no Japão, na Itália, eles são unidos, eles conseguem, tudo tem que passar pelos aposentados para decidir. Certamente, para lutar pelos nossos direitos, temos que nos informar. O Estatuto do Idoso está no site da Presidência da República e em vários outros sites na internet. Basta fazer uma busca pelo termo Estatuto do Idoso. E o programa fala agora sobre um projeto implantado em Mossoró, na região oeste do estado, que se propõe a encerrar os conflitos no Juizado Especial Criminal por meio da conciliação. E o que é melhor, em até 15 dias. Este é o assunto da nossa entrevista e o convidado é o idealizador deste projeto, o juiz Paulo Maia. Doutor Paulo, é um prazer tê-lo conosco. Eu que te agradeço. Como é que está funcionando esse trabalho lá em Mossoró? Olha, a delegacia de polícia recebem as partes com os problemas, os conflitos que elas estão envolvidas. E no momento em que elas recebem as partes, já são encaminhados para o juizado com a data de uma audiência para a conciliação. Esta data nós procuramos fazer em até 15 dias após a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, que é o documento que é lavrado na delegacia quando há um conflito criminal entre duas partes. Que tipo de conflito criminal tem se apresentado no juizado em Mossoró? Para esse tipo de conciliação, onde se pode resolver o problema sem a necessidade de um promotor e de uma ação penal, são crimes de menor potencial ofensivo em que a ação penal é privada. Geralmente é o quê? Injúria, calúnia, difamação, que são os crimes contra a honra, ou então uma lesão corporal leve, uma ameaça. Geralmente briga de vizinho, brigas que envolvem família, pequenas coisas que não são tão graves como os crimes de maior pena. Mas esses pequenos conflitos geravam processos e avolumavam-se lá na vara criminal? Com certeza. Os juizados especiais criminais foram criados para desafogar as varas criminais e bem também para que os conflitos que são pequenos, como você disse, de início, não se transformassem em conflitos mais graves. Então, são duas soluções no caso. Evita-se que tenha um maior número de processos e também evita-se que um conflito menor se transforme num problema maior. Os processos não chegam nem a ser ajuizados, então? Exatamente, não há sequer processo. As partes vão para uma conciliação pré-processual com uma conciliadora designada por mim, sob minha orientação, e lá, dentro do juizado, é feito o acordo que hoje nós estamos alcançando em mais de 74% de sucesso. E quantos processos deixam de ser ajuizados, então? Na última consolidação de números que tivemos, chegamos a mais de 300 processos que deixaram de ser ajuizados no período de 1 ano e 6 meses. E qual o ânimo das pessoas quando elas chegam para conciliar? Elas acreditam que vão conseguir resolver o problema pela conciliação? Esse era um problema que eu tinha e era um medo, um receio que eu tinha antes de implantar o projeto. Achava que pela proximidade do conflito do seu início, talvez não se chegasse a uma conciliação. No entanto, eu tenho visto
que as pessoas realmente estão carentes de conversar através de um intermediador. E o judiciário pode dar também essa solução alternativa para os conflitos, que não seja apenas com a imposição da sentença ou da decisão pelo juiz. E esse é o trabalho do conciliador, né? Conversar. Exatamente, conversar, ouvir, tentar entender as partes e chegar a um bom termo, que é o que nós estamos conseguindo. Doutor Paulo, e esse projeto está sendo destaque nacional, já está concorrendo ao Inovare. Isso, agora no mês de setembro nós tivemos a visita do consultor do Ministério da Justiça, que foi inclusive ver o projeto em loco, passei todas as informações e agora em novembro vamos esperar qual o resultado, espero que seja realmente reconhecido, porque se assim for, demonstra que o trabalho foi bem feito. Doutor Paulo, esse projeto não tem custos e tem esse excelente resultado. Existe alguma ideia da gestão da presidência e do tribunal de expandi-lo da sua comarca para outras comarcas no estado? Sem dúvida, inclusive posso apresentá-lo à próxima presidência e pretendo sim que isso seja divulgado e até a própria coordenação dos juizados especiais também já me pediu uma cópia e já divulgou como boa prática. Então acho que o que está dando certo é bom que seja replicado. E pode também dar esse resultado em outras comarcas? Com certeza, porque não tem custos. É um projeto que depende apenas e tão somente de uma conversa com as delegacias e com os delegados para que se chegue a esse acordo entre as duas instituições e que as partes possam vir diretamente da delegacia para os juizados. Doutor Paulo, muito obrigado por ter vindo e até a próxima vez. Eu que agradeço. Obrigada. E o Justiça e Você volta na próxima semana, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias do Poder Judiciário nas nossas páginas, nas redes sociais. Pela internet, você também revê o programa, deixa comentários e sugestões de temas para as nossas entrevistas e reportagens. Queremos saber o que você gostaria de assistir no Justiça e Você. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.